is now being recorded. Não foi eu não, viu? Falando inglês, porque eu não sei nem pra onde é que vai. Tô conseguindo ver minha tela? Sim, né? Ótimo. Então, como vocês estão vendo aí, estampado aí na tela de vocês, ou do celular ou do computador, hoje a gente vai iniciar uma aula de forma diferente, com uma dinâmica bem rápida, bem simples, interativa, sobre os conteúdos que a gente já estudou até então. Então, a dinâmica chama-se jogo das fichas. O que consiste essa dinâmica? Tem algumas fichas. Professora. Oi. Oi. Professora? Oi. Vocês estão me ouvindo? Está, sim. Então ótimo. Então vamos começar. Esse jogo, como o próprio nome diz, é jogo das fichas. Eu trouxe algumas fichas, no caso, 9 fichas. Eu sei que aqui na turma tem mais do que essa quantidade de alunos, mas para quem não participar dessa vez, teremos outras oportunidades e daremos. Deixa eu ver quem está aqui com o áudio ligado. E daremos continuidade do mesmo jeito que vai ser agora, e você também pode ser contemplado nesse joguinho, tá certo? Como é que vai acontecer? Então, a gente tem aqui essas colunas das fichas. O primeiro momento, deixar livre, para quem quiser participar, liga aqui seu áudio, ou manda uma mensagem aqui no chat, e escolhe qual a ficha você quer falar sobre. Cada fichinha dessa tem alguma pergunta, alguma imagem, alguma forma didática de trabalharmos os conteúdos, como eu já falei, que a gente viu. Por exemplo, se você escolhe a ficha amarela, ou então a ficha número 5, vai ficar de acordo também, vocês podem dizer a cor, o número. Ao clicar, já aparece imediatamente, né, um questionamento. Você pode responder, pedindo também o auxílio dos seus colegas. Se algum de vocês sentirem a necessidade de completar o que o colega falou, você também liga seu áudio ou manda uma mensagenzinha. E eu vou sempre anotando aqui quem está participando desta dinâmica, tá bom? Numa dessas fichinhas aqui, tem uma surpresa para um de vocês, tá certo? Surpresa essa que vocês só vão ver caso consigam abrir uma dessas fichas. Beleza? Então, vamos começar. Vou deixar livre. Quem quer começar primeiro? Quem quer ser o primeiro? E não vão ficar calados, não, viu? Porque se fosse na presencial, eu sei que vocês estavam interagindo. Mas aqui no remoto, do mesmo jeito, vocês têm que manter a participação. Isadora. Isadora? Oi. Tu pode repetir para mim, por favor, porque a minha internet tá ruim. E hoje não tá no meu nome. Porque A gente tá começando só com... Eu tava no celular e fui pro notebook. Aí tá aparecendo outro nome aí, tá? Cortou. Eu tô dizendo, eu tava no celular e fui pro notebook. Aí tá aparecendo outro nome. Pronto, o que é que eu estava falando? Que a gente está iniciando a aula com uma dinâmica chamada de jogo das fichas. Aqui a gente tem inúmeras fichas, né, de 1 a 9, começando aqui, ó, no preto até o verde, onde cada um, ou pelo menos as 9 pessoas, irão participar dizendo um número ou uma cor. E ao clicar vai aparecer uma pergunta na qual quem escolheu vai ter que responder, mas também pode haver
a ocorrência da participação, da interação dos outros colegas, completando a resposta, tá certo? Quer começar, Adriano? Eu queria o roxo. O roxinho. Vamos lá. Deixa eu logo anotar aqui o nome de Adriano, né? Mas vai. Pronto. O que é que temos aqui na ficha roxa, né? Na questão 7. Eu vou ler. Os conteúdos que a senhora já deu. Só sobre o conteúdo que a gente já estudou, né? Relações humanas e comunicação. A 7, o que é que diz aqui na 7? A comunicação é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e ou processos convencionados. Existem 3 formas de comunicação: a verbal, a não verbal e a paralinguística. Então, basicamente, são esses 3 tipos de comunicação. Discutimos isso ontem na nossa aulinha. No final, eu pergunto aqui assim: explique cada um desses termos, verbal, não verbal e paralinguística, e por que a comunicação é tão importante, principalmente na saúde, coisa também que a gente debateu um pouco. Então, Adriano pode iniciar, e os demais, assim que ele terminar, por exemplo, vocês podem dar, vamos dizer assim, a complementação da resposta dele, tá bom? Vai lá, Adriano. Ainda, é para eu iniciar como? É explicando o que é verbal, não verbal. O que é comunicação verbal, o que é não verbal, o que é paralinguística, por que a comunicação é tão importante? É de acordo com a gravura, né? Assim, professora? Com o que você aprendeu? Essa gravura, que é só uma forma de ilustrar, porque infelizmente, na imagem que está aqui, já diz assim, ó, avisa a hora que bater. Para a pessoa que falou, ele deu a entender que só era para avisar quando o carro já batesse. Então, existiu uma falha nessa questão da comunicação, bem como na questão da interpretação, na hora da linguagem, em como a gente vai transmitir a mensagem. Eu quero só que você defina o que é comunicação verbal, o que é a comunicação não verbal, o que é a comunicação paralinguística. Por que é tão importante a gente saber se comunicar? É tão importante esse processo de comunicação eficaz na saúde, né, principalmente. Para mim, a comunicação verbal, ela tanto pode ser por gesto, né? Por gestos e por informativo, entendeu? Informar alguma coisa, né? Mas pode dar continuidade. E a não verbal? A não verbal. Depois os colegas vão completando, vão dizendo se concordam, se não concordam. Não. Eu não vou mentir, professor. Eu tô ansioso demais para responder isso aí, viu? Pode pular não, parceiro, depois não. Por que você tá tão nervoso? Vai se ajudar os universitários? Acho que eu vou fazer. Pessoal, me ajudem aí. Posso ajudar, professora? Pode. Pode. Pronto, pelo que eu entendo, a comunicação verbal é quando a gente fala, se comunica pela fala, né? E dependendo da situação, ela pode ser também escrita, certo? A comunicação não verbal, ela funciona muito com o olhar, com o gesto,
Porque a gente fala muito pelos olhos, né, professora? Fala muito pela boca, vai gestuando. Tipo, como a professora faz, ela dá aula muito usando as mãos, né? E Não, caminha muito pela sala. essa parte Aí aí, vai também. essa parte Vai aí que a lá, senhora continue. falou, eu creio que seja a parte, Pouco distância espacial. a parte paralinguística, entendeu? Por gesto, né? Pronto, pronto. Essa aí é a paralinguística. Essa não verbal é que eu não assimilei ainda direito. Pronto, mas a não verbal. Né, professora? Como é? Mas a não verbal é pelo movimento, como eu estou falando. Sulamita tá certa. A não verbal, ela acontece através da postura e dos gestos. A não verbal é essa, é você falar com as mãos, você falar com os olhos, com os movimentos. Isso é a não verbal. E a verbal é A paralinguística é na fala ou na escrita. E a paralinguística é com o som, com o tom. Eu entendo assim, né? Professora, a galera entendi não assim. se garante, viu? Professor, dá nota aí. A galera do fundão se garante. Tô vendo. Valeu, Sulamita. A aula de hoje. E por que é tão importante? Deixa o povo do fundão aí. Por que é tão importante uma comunicação eficaz na saúde? Volume, inflexão, velocidade da fala e ritmo. A forma como as palavras são ditas geralmente expressa o maior significado que as próprias palavras. Por exemplo, você diz que está muito feliz com o feedback de alguém, mas faz isso. Quem estava falando? Acho que caiu ou desligou? Maria Ariane. Professora, não. Alguém que tá com ela lá estava falando. Oi. Pois é, eu parei de falar, porque entrou outra mensagem e eu parei de falar. Professora, pois é, eu acho que seja assim. Pelo que eu já entendi, a comunicação não verbal é essa. É quando você fala por gestos, no caminhar. Sim. Por posturas e por gestos, a não verbal. Certo? Sim. A verbal é quando você fala, tipo isso que eu tô falando, eu tô me comunicando, mas também eu posso me comunicar pela escrita, certo? E a paralítica é quando E por que a comunicação é tão importante para a saúde? comunico mais com sons. Quem pode responder essa? Professora, por que a gente vai fazer esse... Vocês acham que existe uma comunicação eficaz na saúde? Não. Não. Por quê? Não mesmo. Por quê? Por conta do ego, eu acho. Por que vocês acham que não existe uma... Porque sempre tem Acho que tem o ser melhor que o outro. ego Sempre tem um querendo derrubar o outro. Geralmente alguém que sempre gosta de falar só para derrubar o próximo, né? E não a favor de todos. Gosta sempre de se promover. Mas aí a gente tem que ver que não é só na saúde. Em qualquer profissão, em qualquer local, em qualquer ocasião. Em qualquer local. Só que eu estou puxando para a saúde porque vai ser o contexto de vocês mesmos. Sempre tem alguém, a gente sempre vai deparar com alguém dessa forma, entendeu? Sempre, 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 sempre. Infelizmente, com essa, digamos, ineficácia na comunicação, é onde vem os erros, vem a falta de segurança. Por que ineficácia? Às vezes a gente está ali tão empolgado no que comunica, ou então o mundo está se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, crescendo muito rápido e acelerado, que as pessoas estão perdendo essa forma de comunicação. Tanto do falar, e aí entre o que eu falei para vocês, as gírias, as abreviações, na escrita, quantos e quantos erros nós não encontramos numa evolução de um paciente. Erros que podem fazer com que você, profissional, chegue até a perder o direito de exercer a profissão, dependendo, claro, de todo aquele contexto. Um prontuário de um paciente é um documento. Todo documento ele tem que estar
livre de erros. Não é para estar passado corretivo, riscado. Isso vocês vão ver bem direitinho mais na frente em próximas disciplinas. E aquele forma de comunicação verbal através da escrita é um método de eu, como profissional, levar aquela informação para quem quer que leia aquele prontuário. Claro, a gente tem os dois métodos também, a comunicação formal e a comunicação informal. Então, a gente ainda tem que também saber se colocar no ambiente. Se eu estou em um ambiente onde só tem profissionais da saúde, onde estamos ali para discutir um caso de um paciente, tomar uma decisão, claro que iremos utilizar termos técnicos. A comunicação será outra. A forma de entendimento será totalmente diferente do que eu levar aquela decisão para o paciente e o seu familiar. A forma como eu vou falar tem que ser livre de termos técnicos muitas vezes, porque os pacientes eles não têm, digamos, nenhum conhecimento sobre. Alinhado à forma de falar, eu também tenho que ter muito cuidado com essa questão dos gestos, da aparência, das expressões faciais. Vem a paralinguística, o tom, o timbre, como eu levo aquilo. Às vezes a gente nem é arrogante, ou pelo menos nem imaginou que foi arrogante, mas pelo seu timbre e a sua fisionomia, você mostrou aquela arrogância, aquela raiva, aquela ira para alguém. Então, na saúde, claro, não é só na saúde, é de um modo geral. Mas como o nosso foco é a saúde, né, no caso de vocês também, eu tenho que, claro, puxar sempre para o lado dos profissionais de saúde. Existe uma grande deficiência neste processo. As pessoas jamais querem sentar com as reuniões periódicas, com capacitações para tentar entender este processo. E vários erros vão acontecendo. Várias, vamos dizer assim, faltas de segurança, dificuldades na assistência também vão. Quem aqui nunca pegou uma prescrição médica e não entendeu nada que tinha escrito ali? Por conta, muitas vezes, de rapidez ou forma como ele escreve, na hora, muitas vezes, o paciente ele se sente acanhado. Ele tem medo, tem vergonha, tem ansiedade, para chegar e perguntar, o que é isso aqui, hein, que eu vou tomar? O que é isso aqui que eu tenho que comprar? Eles acham melhor perguntar a outra pessoa, a um vendedor da farmácia, a uma vizinha, a você que é estudante ainda, do que ele vai tomar, como ele vai tomar, do que muitas vezes ele perguntar ao próprio profissional que está ali, por conta de medo de como aquele profissional vai agir. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão da comunicação. Então, claro, as outras, questão da assistência, da conduta, ela é importante sim. Mas se a gente não mantém esse elo de comunicação, e também, claro, do ouvir para interpretar, infelizmente, acontece erros por conta disso. Aqui a chargezinha, como vocês estão vendo, é o que muitas vezes acontece. A gente está ali num mundo tão rápido, mecânico, que a gente fala muitas vezes primeiro do que pensa. E quando a gente vai pensar, a gente já disse, já falou. E muitas vezes, antigamente, né, uma palavra dita jamais era esquecida. E a palavra, ela tinha muito poder. Hoje em dia, não há tanto quanto a palavra, mas a escrita. A escrita é um elo e vocês vão ter que entender isso, porque é uma forma de vocês se respaldar. Qualquer erro, intercorrência que acontecer na saúde, tenho certeza que vão diretamente procurar o prontuário do médico. O prontuário daquele paciente, de o que aconteceu nas últimas 24 horas, 48 horas, como foi a assistência, como você trouxe aquela informação. O paciente ele não sabia, por exemplo, que iria ter um dedo amputado. Não foi levada essa informação para ele. Então, ele sabia que ia fazer uma cirurgia, mas não sabia como. Quem aqui, ou você, ou algum familiar, não precisou fazer uma cirurgia, na qual foi repassada só qual era a cirurgia, mas não lhe passou os cuidados prévios antes da cirurgia? Ou também os cuidados pós-cirurgia, como será? Os cuidados em casa.
Olha, daqui a 7 dias vai ser retirado os curativos, você tem que ficar fazendo a limpeza, não precisa ficar com o curativo fechado. Olha, se aparecer vermelhidão, se ficar inchado, se ficar quente nas regiões, isso tudo que eu estou falando para vocês possui termos técnicos. Porém, a gente não vai trazer esses termos técnicos para o paciente. Então, a gente vai falando essa linguagem aqui, olha, se ficar vermelhinho, se tiver a presença de pus, se ficar quente na região, você precisa procurar. Infelizmente, não é o que acontece. E aí, as pessoas acabam ouvindo os outros. Ah, bota sabonete de aroeira, bota pasta, bota pomada, deixa aberto, deixa fechado. Então, existindo essa eficiência na comunicação, a gente sempre trabalhando essa real importância, a gente vai evitar drasticamente os erros e trabalhar com a questão da continuidade da assistência àquele paciente. Então, para isso, a gente precisa entender o que é essa definição e tentar, o máximo possível, colocar em prática. Beleza? Alguma dúvida ainda nessa questão? Para passarmos para a próxima fichinha. Então, o roxinho já não pode mais ser escolhido. Quem será o próximo? Pode ser eu, professora Alane. Qual é a cor, Alane? Vermelho. Vermelho. Misericórdia. Número 8. O vermelho número 8, a Alane, ela foi sorteada, né, com a fichinha da... Arrasei, querida. Ela ganhou 1 ponto sem responder nada. Olha aí, ó. Notem que na próxima dinâmica a gente vai ter assim. Vou logo anotar aqui um pontinho de Alane, né? Ela vai me lembrar e vai me cobrar. E aí eu coloco a seguinte frase para a Alane e para os demais também. Lembre-se. Eita, bicha sortuda. A vida é feita de obstáculos. E a persistência nos leva a caminhos cada vez mais longe. Acredite em você. Trabalhe com empenho e dedique-se aos seus sonhos. Não tira essa imagem, Estas são não. as regras da prosperidade. Então, os obstáculos existem e a nossa persistência é o que nos leva cada vez mais longe. Então, né, a Alane teve a sorte, digamos assim, de escolher essa fichinha e não precisou responder nenhuma perguntinha. Então, nem pode mais ser o roxo nem o vermelho. Quem será o próximo? Ninguém? Nossa. Vou começar a chamar aqui em ordem alfabética. Quer que eu escolha outro, professora? Não, vai me deixar os outros, que aí senão, ó... quem está participando, claro que vai ganhar a pontuação. A Alane, ela ganhou a pontuação. Professora, Responder. Mas quem está participando... bote um aí para mim aleatoriamente. Lani, Qual é a cor? Lani, escolhe um aí para mim, vai, qualquer cor. Azul marinho. Pronto, vai, o azul marinho para mim, professora. Vê se eu sei. No azul marinho, eu falo... Lembra que eu falei para vocês das teorias? Essa foi na aulinha presencial. Falamos um pouco sobre as teorias das relações humanas, o surgimento das teorias e por conta, vamos dizer assim, a sua importância. Aqui eu trago uma imagem, né? A gente tem de um lado uns robôs, do outro a gente tem o ser humano. E aí eu pergunto, qual a diferença entre essas duas teorias? Né? A teoria clássica e a teoria das relações humanas. Qual é a diferença entre eles? Eita, professora, agora será... Pela imagem, eu vou pedir ajuda aos universitários, mas eu vou falando. Vai, Alane, me ajuda. Aí aí eles estão divididos. É uma parte para cá e uma parte para lá. Vou pedir ajuda aí, que essa aí eu me... Só sei de outra que tá mais vivo na cabeça. Uma pergunta para mim, professora. Professor, posso falar? Pode sim. É que, da aula que a senhora falou sobre a teoria clássica e a teoria das relações, são aquelas que tratam a organização como máquinas,
Sim. como as que inspiradas em sistema de engenharia, que é a clássica, né? E a teoria em relações trata a organização como um grupo de pessoas, enfatizando sempre as pessoas. Sim. Delegação plena de autoridade, autonomia do empregado, que essa é das relações. A dinâmica grupal, como a senhora realmente está fazendo agora, as diferenças são essas. Sim. Então, a colega falou bem. Quem quer completar o que ela falou? Olha aí. Então, como a colega falou, temos realmente a questão da teoria clássica. Então, já trago uma imagem aqui para vocês conseguirem, de fato, entender e interpretar sobre. Como o próprio nome diz, clássico é algo convencional. Lembram lá na indústria, né, nas empresas, as pessoas naquela época eram consideradas como máquinas. Não existia um olhar para o ser humano. Aquele indivíduo, ele não possuía nenhuma necessidade. Ele tinha que trabalhar em condições insalubres e em rojões exaustivos. Temos uma máquina, digamos, do tempo, que foi uma forma de reciclar esse olhar, com o surgimento do estudo das teorias das relações humanas. Lembram do experimento de Hawthorne, lá naquela indústria que eu falei para vocês? Onde ele fez experimentos que ele conseguiu constatar que a iluminação, o convívio, a troca de conversas, o olhar para as necessidades fisiológicas de segurança, de descanso do indivíduo, né, do empregado, trazia, sim, resultados tão maiores e significantes do que quanto eles ainda eram tratados como máquinas. Então, aqui tem um quadro comparativo do resumo. Então, teoria clássica, como a colega bem falou, essa questão do maquinário, essa questão do indivíduo ser tratado como realmente uma máquina, algo tecnológico. O processo de trabalho era muito mecânico, então a gente já conseguia prever, de fato, o que iria fazer durante todo aquele dia. Existia uma autoridade, onde a pessoa chegava para o grupo, dizia, olha, até às 3 horas eu quero 20 mil sandálias, eu quero que você atenda 100 pacientes, trocando todos os curativos, administrando todas as medicações, todos administrados e assistidos daqui a 1 hora. Então, existia essa divisão, essa hierarquia real na teoria clássica. Quando vem o olhar voltado para o homem, existe uma reorganização das empresas. E no lugar de ser enfatizado, né, a técnica, as tecnologias, o homem era o centro. E ele tinha, vamos dizer assim, as suas necessidades e precisavam ser atendidas. E, claro, existia ainda a autoridade, porque a gente tem que ter um líder, né, tem que ter um chefe, para demandar e delegar funções, até mesmo para você saber como se direcionar. Mas o funcionário, ele começou a ficar mais livre, a ganhar mais, digamos, autonomia nas suas decisões, a ter mais confiança, a ter mais abertura, onde ele visse que aquele estava errado, que não ia dar tempo, ele chegar e, vamos dizer assim, relatar determinadas, vamos dizer assim, diretrizes e ideias, como até a colega falou, ter essa dinâmica, essa interação com o grupo, para manter, de fato, esse relacionamento interpessoal. Então, aqui nessa teoria, a gente trabalha com a diminuição, de certa forma, de uma sobrecarga, diferente da teoria clássica. Notem a importância dessa dinâmica, porque eu vou trabalhando com vocês pontos específicos das aulas, que muitas vezes é deixado passar por vocês, por exemplo, porque é muita coisa realmente para a gente estar estudando. Então, eu vou disponibilizar, claro, também esse slide. Não tem muita resposta, são algumas perguntas, mas aí você vai alinhando também essa questão de resposta, certo? Alguma dúvida ainda aqui? Podemos passar para a próxima ficha. Então, já foi
a azul, marinho, a roxa e a vermelha. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas. No caso, 7, né? Qual vocês escolhem? Ninguém. Quer dizer que só as colegas vão sair hoje da aula só com 10? É porque fica mais fácil a gente ajudar. E aí nem a pontuação toda, ó. Pois é, professora, eu escolhi um para poder as colegas falar, né? Pois é. Eu vou já escolher outro aqui para outras colegas falar também. É amarela para alguém me ajudar, professora? Quer a amarela? Bota aí para alguém me ajudar, viu, pessoal? É Maria Ariane, né? Né, Maria? Aqui a gente tem assim, deixa eu baixar aqui minha foto. Com base nos seus conhecimentos também, né? E nas imagens aqui abaixo, eu pergunto assim. Nessa imagem, por exemplo, e nessa, temos duas, vamos dizer assim, organizações e aspectos diferentes. Uma, vocês vão me dizer qual é esse aspecto, e na outra. Aí eu pergunto assim, qual a diferença que você percebe nesses dois cenários? Na sua opinião, qual é o melhor para trabalhar? O cenário da esquerda ou da direita? E por quê? Qual é a diferença, primeiro ponto, que você percebe nesses dois cenários, nessas duas organizações? Professor, no meu ponto de vista, desse não tem essa criancinha, né? E esse rapaz seja melhor, porque aí tem o calor humano, tem a comunicação, tem a presença, tem, como se diz, há uma relação entre eles, enquanto esses dois estão todos eles intertidos na tela do computador. Só tá mesmo, só para eles mesmos, a visão só deles mesmo, entendeu? Aí, nesse outro, para mim, é melhor. O que vocês acham? A gente encontra mais qual tipo de cenário? Esse, né, o da esquerda ou da direita? A gente encontra mais, professora... Mais calmo, mais... O ambiente da direita é um ambiente mais arejado, mais claro, mais ventilado. E parece ter um convívio entre as pessoas em harmonia. Já no lado esquerdo, é focado diretamente só no trabalho, sem conversa, sem nada. É como se fosse uma teoria, é como se fosse... Ah, desculpa. A primeira imagem é como se fosse um trabalho por pressão, por ganho, sem pensar no funcionário, sem dar valor realmente às suas necessidades de ter um vínculo, né, de conversas, de dialogar um com o outro. É como se fosse a teoria clássica e a teoria de relações, né, professora? Aí? Sim. Essa que está o pessoal no computador focado é a teoria clássica. Já essa outra é a teoria de relações, que é onde tem todo um conjunto, toda uma, como é que eu posso dizer? Uma harmonização melhor, o ambiente melhor, o contato. O convívio, né? Justamente. É um convívio das pessoas que elas possibilitam mais um relacionamento mais harmonioso, mais aconchegante. Vocês acham que a gente tem mais resultados em qual, né? Resultados, respostas devolutivas em qual dessas duas imagens? Da direita. A imagem da direita. A de relações. Infelizmente, a gente encontra muito qual imagem? O da? Esquerda. Então, muitas vezes na empresa, aí eu trago, né, para a saúde, que é o nosso foco principal, a gente encontra muitas pessoas desse jeito aqui, focadas muito. Claro, a gente tem que ser focado no nosso trabalho, tem que ser focado no nosso cliente, tem que ser focado no que a gente faz, mas em um ambiente harmonioso, onde tem troca, onde tem esse trabalho mútuo, onde tem essa interação, onde a gente consegue, de fato, não trabalhar em hierarquia, em competição, a gente consegue, sim, alinhar esse elo e conseguir alcançar mais resultados do que o dessa imagem aqui da esquerda.
Então, infelizmente, as empresas, elas buscam esse diferencial, as empresas do modo geral, mas na hora real da prática, é assim que a gente vê. Cada um por si, cada um lutando pelo seu lugar, independentemente do outro, nenhum, muitas vezes, não se ajudando, buscando sempre puxar ali o tapete e ganhar o seu sozinho. Mas quando a gente já tem essa outra visão, a gente já tem esse aspecto mais claro, esse aspecto mais iluminado, essa interação. Claro que vai existir uma competição entre eles muitas vezes, mas é aquela competição saudável, aquela competição entre ganhos, entre luta pela equipe. E na saúde, a gente tem que trabalhar muito em equipe. A gente vai ter uma aula sobre isso. Porque não existe fazer saúde sozinho. O médico não consegue só, o enfermeiro não consegue, o técnico não consegue. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Então, a gente precisa de uma equipe que a gente chama multiprofissional, ou seja, diferentes profissionais, com diferentes modos de pensar, porque eles são seres humanos diferentes, e possuem profissões diferentes. Cada um vai puxar o lado da sua profissão. Ah, eu sou enfermeiro, o outro é um médico, outro é psicólogo, outro é fisioterapeuta. Então, em união, mantendo esse elo, mantendo uma comunicação, a assistência, o conhecimento prestado, a gente vai conseguir, sim, manter esse relacionamento, a qualidade na assistência, manter o aspecto humano, em que muitas vezes as empresas e os profissionais acabam se perdendo neste processo, certo? Então, vamos voltar para Muitas nossas vezes o fichinhas de trabalho novo. desse, as pessoas nem se conhecem, né? Que não se comunicam. Não, só vai, faz o seu trabalho e vai Sentou na embora. sua mesa, né? Trabalhou, vai embora. Infelizmente, acontece muito Aí isso. aí são os humanos máquina. Sentou, trabalhou, tchau. Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite. Fazer o quê, né? Ainda tem gente assim, viu? Demais. Então, ó, já foi o número 5, o amarelo, 6, 7, 8. A gente tem todos dessa fileira de cima, o cinza e o verdinho. Quem vai ser agora? Eu vou chamando por ordem alfabética. Quem é o próximo? Vou chamando por ordem alfabética. O William, ele disse que queria responder. Vai, William, cara. Professora, tem umas mensagens no chat aí. Jefferson saiu correndo, então escolhe aí o preto. Não, quero não, obrigado. Coloca a pergunta. Olha, Vai, Jefferson. olha aí, Jefferson. O Jefferson vai responder, professora. O Não sei William nem do que se trata, tô chegando agora. Não, mas você sabe mais do que todo mundo. Aí vai um ajudando o outro. Eu tô olhando o chat agora, que eu fico ligando os áudios de vocês. Você pede. Ô, Jefferson, você pede ajudar os universitários. O William Pois escolha aí escolheu que eu lhe preto. ajudo. O William escolheu o preto. Oh, eu já escolhi pro povo falar, homem. Peraí, que eu tô olhando aqui. Jefferson é o Larissa também juiz. responder. O William escolheu o preto, professora. Então, eu nem vi que tu tinha escolhido amarelo na mensagem aqui. Mas pode escolher outra cor, viu? Ah, ela não tá ouvindo, não, é? Eu tô lendo as mensagens aqui que o pessoal tava colocando. Tá bom, garota calminha. Pronto, Ana escolheu o cinza. Vamos aqui, só nas mensagens. Depois eu vou aqui para os demais. Então, vamos aqui, o cinza. Aí vocês vão responder assim. No cinza, né, na questão número 4, temos a seguinte indagação associada a essas imagens. Então, notem aqui que temos a imagem também da esquerda e a imagem da direita. E eu faço as seguintes indagações. Qual a relação dessas duas imagens com o que a gente está estudando? E se um desses fios, por exemplo, dessa teia, se soltar, o que é que aconteceria?
E se uma dessas mãos, né, dessas pessoas, também soltarem um braço de alguém? O que é que aconteceria em ambos desses casos? Mas a primeira indagação é que, qual é a relação dessas duas imagens com o que a gente está estudando? O que é que vocês acham? Aí deixa a Anne ver se ela escreve aqui e vocês já vão pensando a resposta, né, para quem liga o áudio. O que é que vocês acham? Professora, Eliane Sampaio levantou a mão faz tempo. Acho que é para liberar o áudio dela, o microfone dela. Não, mas vocês liberam aí mesmo. Eu só desligo depois que vocês aí faz tempo. Eu já falei, e essa mãozinha ficou aí. Eu não sei nem como é que eu tire. Faz tempo. É só tu apertar em cima dela novamente, Eliane. É só clicar na mãozinha de novo que sai. Aê, garotinha. Obrigada, gata. Por nada, aí, Jefferson, responde. A professora está esperando. Tu chegou agora, já tem que começar a responder. Não, quero não, obrigado. Vai lá, homem. Responde aí a professora. Ó, tá aí o William, voltou. O William vai responder. O William só joga. Ela, mas ela não me escutou, não. Eu pedi o preto, mas ela não me escutou, não. Eu vou já pro preto, é porque eu não estava olhando as mensagens. E uma colega já tinha pedido amarelo, acho que antes de quem pediu. Aí eu estou dando uma olhadinha aqui nas mensagens. Aí ela já escolheu esse sim, estou aguardando ela digitar aqui. Para todo mundo ir passando. Depois, quando eu voltar, aí eu já boto o preto pro Jefferson. Aí ele já responde. Não, mulher, quero não. Quer sim. É pro William, professora. Não é pro Jefferson, então, não. O O preto Jefferson... é para o William, é o William. Ó, vocês estão me colocando em rabo de foguete. Vai, Anne. Vai logo. Vai responder essa daqui? Ou vai pedir ajuda aos universitários? Se for pedir ajuda, digita aí. Essa ajuda a Jefferson, que ele sabe aí, ó, essa daí. Só digita aí, ó, ajuda dos universitários, ou então já digita a sua resposta, para a gente já dar continuidade. Qual é a relação dessa imagem com o tema que a gente está estudando, né? Com as relações humanas. O que vocês acham? Oi? Professora, essa teia é das relações clássicas, né? E as mãos das relações humanas. Teoria de relações humanas. Sim, mas além das teorias, qual é a relação? Agora é com Mostra a união das classes. Relacionada a um elo de ligação interpessoal. Uma estrutura da empresa, dos funcionários. Pilares de sustentação. Coisa, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo vai adiante. É o que a Aparecida colocou também. Então, pelo que vocês responderam, tá certo sim. Então, essas duas imagens, elas representam muito bem esse relacionamento, tanto intra quanto interpessoal. É através da união entre pessoas ou entre teias que a gente consegue desenvolver um excelente trabalho, um excelente resultado e metas alcançadas. Então, numa teia, a gente tem uma única, digamos, pessoa, né, um animal, trabalhando para que ele consiga, de fato, alcançar as suas metas, seus objetivos. Já na nossa vida pessoal e profissional, jamais é muito, muito difícil a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e metas sozinho. A gente sempre vai precisar da ajuda, do auxílio de outras pessoas, sejam de forma direta ou indireta. Então, essas duas imagens representam muito bem a questão das relações humanas, de manter a questão do convívio, da interação, da troca, do elo, mesmo com toda essa questão da competição existente, né, no mercado e individual de cada um, a gente precisa, sim, trabalhar com essa, vamos dizer assim, troca,
E aí, ó, Emanuel colocou aqui muito bem. A união faz a força. Claro, juntos a gente consegue, vamos dizer assim, excelentes resultados. E para a outra pergunta, é que se uma dessas teias ou uma dessas mãos se solta, muito trabalho ele vai ser quebrado, vai ser perdido. Então, volto a dizer a importância da equipe, a importância da interação. É fácil trabalhar em equipe, lidar com o outro? Não. Mesmo no ambiente em casa, familiar, nas pessoas são criadas, né, no mesmo convívio, com a mesma forma, é complicado. Imagine um ambiente em que são pessoas com diferentes valores, diferentes modos de pensar, de agir, de ditar o que é certo e o que é errado. Então, se um desses elos se quebra, vai existir uma perda muito grande, tanto para a pessoa na qual ela está, e como consequência para aquela empresa. Mulher, sulamita, esquece. É porque eu falei, Manuel, mas é porque eu vou olhando o nome aqui e esqueço que às vezes vocês entram também em outra conta. Mas deu certo. Então, quando uma dessas teias ou braços se soltar, realmente vai fazer com que quebre esse elo. Notem que eu sempre vou trazendo uma pergunta associada a uma imagem, para a gente trabalhar justamente essa questão da interpretação. Uma imagem dessa não está escrita, mas ela tem uma forma de comunicação, uma forma de interpretar uma mensagem, muitas vezes, que está, vamos dizer, subliminar. Nós usamos... Muito bem. Então, com certeza, no local onde você trabalha com toda essa união, vocês alcançam excelentes resultados. A gente vai para um trabalho mais motivado, com vontade, com garra, no final do dia sai, claro, cansado, né, pela longa jornada de trabalho, mas a gente sai ali satisfeito e com aquele, vamos dizer assim, sorriso no rosto e com aquela importância que realmente hoje eu consegui alcançar as metas que eram previstas para aquele dia na qual a empresa estava. Então, como eu disse, jamais a gente consegue alcançar nada sozinho. A gente sempre vai precisar da ajudinha de alguém. Mas não é também se escorar naquela pessoa e deixar tudo fazer que ela faça e você ir só na sombra dela, não. Cada um aqui tem a sua luz própria. Cada um consegue iluminar uma imensidão. Muitas vezes a gente pensa que não, pensa que a nossa luzinha é fraquinha, mas tenha certeza que a luz de cada um é mais forte do que a luz de um vagalume. Mas a gente acaba se deixando ficar ali, na sombra, nas restas de alguém. Se a gente conseguir cada vez mais, com essa união, com essa troca e interação, a gente consegue excelentes resultados. E a saúde, né, trazendo para o nosso ponto, tem uma grande deficiência nesse contexto. Existe muita hierarquia entre profissionais e entre profissionais de diferentes profissões. E, infelizmente, é nessa diferença, nessas hierarquias, nessas lutas por poder, que muitas vezes quem perde é o nosso principal protagonista, que é o paciente, que é o familiar, que é também eu, como minha marca, que eu sempre venho falando para vocês, minha marca como profissional na qual eu quero e almejo ser o meu diferencial. Então, claro, se em conjunto um erra, foi fulano que errou. Não, foi a equipe em contexto ao tomar aquela decisão que errou. Ser humilde para assumir os seus erros e também humilde para assumir o erro da equipe, do todo. Não existe apenas um que errou, um que acertou. Porque muitas vezes quando acerta, foi eu. E quando erra, foi fulano. Então é muito mais fácil a gente apontar o dedo para os outros do que rever as nossas próprias causas e nossas próprias dificuldades. Então, em conjunto, a gente precisa manter esse elo. Vou ler aqui o que vocês colocaram. Tudo bem. Tudo bem, Ritiane? Sim. Precisamos de mais, Adriana? Sim, até o último degrau. Gostei demais. Adoro analogias. Vamos dizer aqui, ó. A Aparecida colocou assim, ó. Até o último degrau da escada
precisamos das barras laterais para ela existir. Então, a gente precisa, muitas vezes, estar apoiado a alguém. E mesmo a gente ainda precisa manter essas barras para que a gente consiga, de fato, se alinhar e permanecer ali. Às vezes, a gente conseguiu alcançar todas as metas. Nem sempre a gente consegue todas, né? Porque sempre vem algo a mais. Mas a gente precisa sempre manter aquele elo. Ah, fulano chegou na chefia de um hospital. Mas antes dela chegar na chefia, ela era humilde, ela dava bom dia, né, tinha boas maneiras, mantinha um relacionamento eficaz com todo mundo. Mas agora que está ali na chefia, vem com o narizinho empinado e mantém esse distanciamento. Mas ela nem sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai cair dali, cair daquele cavalo. Pode até não acontecer de imediato, mas tenha certeza que logo, logo ela vai precisar da ajuda, do auxílio ou de algum trabalho de outra pessoa para auxiliar no seu. Então, tenham isso sempre em mente. Não estou dizendo que é para a gente viver com a cabeça baixa. É para a gente manter esse patamar por igual. Não existe nenhuma profissão superior à outra. E muito menos uma inferior à outra. Todos somos importantes dentro do contexto na qual a gente está. E um depende do outro. Se não existisse, jamais existiria uma teia, seja humana ou não. Então, a gente precisa, de fato, olhar, ou tentar, pelo menos, olhar as pessoas com outro olhar e, consequentemente, essas relações. Beleza? Então, número 4. Era o William que escolheu o preto, não foi, William? Oi, professor. Vou botar aqui. William, deixa eu descer eu aqui de novo. Com base no que estudamos e no que você entendeu sobre o assunto, por que surgiu as teorias das relações humanas? Por que surgiu o estudo das relações humanas? O que você acha? Lembrando, na aula presencial, eu falei um pouco sobre a questão da história, né, do surgimento das relações humanas. Por que surgiu essa necessidade? Eu acho que por conta da mecânica que era a atividade das pessoas. Porque eles eram, desculpa a expressão, mas meu avô sempre falava que o burro anda só com um tapa aqui, com a visão de olhar sempre para frente. E as pessoas chegavam para trabalhar só com essa visão, não tinham, era só aquilo para fazer e ir para casa. Aí, com isso, eles foram adquirindo doenças, foram adquirindo, como é que eu posso falar, atividades motoras, paralisando membros, perdendo membros, braços, mãos, dedos. E, com isso, as pessoas foram... como é que eu posso falar? Reconhecendo seu valor, lutando pelos seus... Reconhecendo seu valor e sabendo que não poderia ser só o trabalho, teria que ter aquela coisa de ter a sua saúde física e mental para poder ter um bom trabalho, um bom emprego. E aí eles começaram a reivindicar com isso, surgindo de fato a importância do centro não ser a empresa ou os resultados, mas ser, claro, o trabalhador, na qual ele tem, e aí eu gostei também, né, que eu adoro essas analogias, como eu falei, essa questão de ter a visão não apenas linear, mas ter uma visão ampla, uma visão 360. As pessoas são altamente inteligentes. Às vezes a gente se priva dessa inteligência por diferentes fatores, mas a cada momento existem várias, vamos dizer assim, introduções tecnológicas, novas ampliações no conhecimento, valorização desses aspectos e mudanças drásticas na educação, na saúde. E a gente precisa, muitas vezes, caminhar rápido
porque quem não caminha, infelizmente, vai ficando para trás. Então, justamente, tudo que o William estava falando aqui está dentro desse contexto. Então, as pessoas realmente eram tratadas como apenas vamos dizer assim, um enfeite, que tinha, claro, sua importância nesse contexto, mas que devia exercer a sua função meramente, sem nenhum algo a mais. Já com uma introdução das relações humanas, né, com a teoria das relações humanas, essa visão, ela se torna um grande diferencial. E por isso que a gente tem um mercado de trabalho como temos hoje, cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente. Pode até ser que a hora de entrar na empresa nem seja tudo aquilo que você esperava, porque a empresa ela exigiu através de entrevistas, através de um processo de dinâmica, através da interação em grupo, um olhar. Às vezes não adianta você tirar uma nota 10, 20, 30 num concurso, por exemplo. Mas quando você vai, de fato, para a entrevista, para a avaliação, como eu falei, isso muitas vezes é o que conta e é o diferencial para que você consiga entrar ou até mesmo se manter naquele ambiente. Beleza? Quer falar mais alguma coisa, William? Ou outra pessoa? Para passarmos para a próxima. Isadora. Oi. Eu acho que também uma das necessidades... Eu acho que também uma das necessidades da aplicação da teoria da relação humana foi tornar a administração mais democrática, aonde as pessoas elas tinham o poder de voz, né? E também para a questão da valorização do capital humano, porque a empresa deixou de ter aquela valorização financeira, né? E passou a valorizar os profissionais. Sim, infelizmente, a gente tem que ter esse foco da valorização, mas a maioria das vezes não é o que acontece, né? E aí, trazendo para a saúde, principalmente para a enfermagem, a gente ainda tem muita luta a ser vencida, vários profissionais lutam, por isso que a gente tem os nossos conselhos, tanto o COFEM como o COREM, está em constante luta pelo reconhecimento dos nossos direitos, pelo reconhecimento de fato, né, digamos, da nossa profissão, melhoria, né, nas jornadas de trabalho, né, diminuição, melhoria nas condições salariais, no piso salarial, o reconhecimento real, digamos assim, da importância dessa profissão. Mesmo com todas essas lutas, não alcançamos nem 60% do que deveríamos, do que realmente precisamos como profissão. Do mesmo jeito, muitas empresas não dão um real valor, tanto financeiro quanto estrutural, para os profissionais. Você muitas vezes adentra num plantão de 7 horas, você não tem um local de descanso, você não tem um local para se alimentar, você não tem ou não recebe por aquele plantão o valor que realmente você deveria receber, você tem um trabalho dobrado, mais do que você deveria, porque não tem uma equipe, precisa assinar aquele hospital de 5 profissionais de enfermagem, de um enfermeiro e 4 técnicos, mas só tem um enfermeiro e um técnico. Muitas vezes eles não têm nem um enfermeiro, só tem um técnico para fazer toda a parte assistencial e burocrática. Isso sobrecarrega, muitas vezes, e a gente perde essa qualidade. A gente vai e volta, digamos, faz uma retrospectiva e esquece essa questão da teoria das relações humanas. Porque as empresas, elas têm que esquecer a questão do lucro, né? A questão financeira, infelizmente. Mas não é o que acontece. Às vezes é melhor ter um dinheirinho lá, né, quem é os gestores e tudo mais guardado, do que investir em profissionais para manter, de fato, um atendimento e um olhar preciso. Então, ainda tem muita coisa para ser vista, avaliada e mudada. Não é mais 1000 maravilhas, nenhum setor, é muito difícil. Mas vocês, principalmente, que vão adentrar no mercado de trabalho, vão buscando fazer esse diferencial, buscando trazer esse novo olhar para essa geração que já está, como também para as gerações que vão vir, né, as futuras gerações. Então, a gente já tem o quê? Só está faltando 3 questões. O azulzinho claro, o laranja e o verdinho. Quem será?
É, tem até gente que tem um pontinho aqui agora, hein? Quem é mais? Ninguém. Ah, deixa eu olhar o chat, né? Ninguém. Professora, escolha aí aleatoriamente pela chamada, ou veja o nome aí e chame. Não, professora, Eu vou chamar, é que eu vou deixando a critério de você. Só faltam 3 questões. Faz a pergunta e nós vamos debater. Concordo com o Adriano. Pois vamos em ordem, né? Na questão 2. Aqui é a questãozinha 2, ó. É um textozinho. Deixa eu trazer para cá. Questão 2. As relações humanas podem ser definidas como um conjunto de interações que realizamos com todos aqueles que estão ao nosso redor, ao longo de toda a nossa vida. A base para as relações humanas são os vínculos que desenvolvemos com as pessoas, seja na vida pessoal ou no ambiente de trabalho. Elas são de suma importância para o desenvolvimento individual e intelectual de cada um. Vimos, então, basicamente, 2 tipos de relações humanas. Trago 2 imagens, aí deixa eu subir aqui, para vocês. A imagem 1, da esquerda, e a imagem 2, a da direita. O que cada uma dessas imagens representa, ou seja, a imagem 1 é qual tipo de relação humana? E a imagem 2 é qual tipo de relação humana? E por que vocês estão dando essa resposta? O que vocês acham? A imagem 1 é qual tipo de relacionamento humano? A imagem da esquerda representa a união entre todos, né, da equipe, e um pensar no outro em prol de um determinado serviço, né? Ou então, dinâmica que vão apresentar, né? E a imagem 2 representa uma pessoa que quer ser supremo, poderoso, e não pensa em ninguém, e sim, pensa em alguém, mas para subir por cima dele, né? A imagem 2 passa que ele quer ser o chefe acima de qualquer pessoa e ele fará de tudo para que isso aconteça. A imagem 1, professor, está mais ligada naquela o relacionamento interpessoal, né? Eu já ia falar isso. Relacionado entre o relacionamento. Um relacionamento entre 2 ou mais pessoas, né? Isso, era que eu ia falar, na deixa aí de Ariane, que é os 2 tipos de relações, né? O intrapessoal e o interpessoal. É exatamente isso. Ele pensa só nele, só no que ele deve fazer e o que vai fazer, enquanto os outros estão em grupo. Continua, Jefferson. A imagem 1 Jefferson estava falhando. A imagem 1 é qual tipo de relacionamento? A interpessoal. Tá me ouvindo, professora? Que tá travando para mim aqui, vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? O ouvido da professora está travando. A imagem. É porque tá só falhando. Falando. A imagem 1 é pessoal, não? Então, foi o que eu falei. A imagem 1 está relacionada com as relações interpessoais, né? Que é relacionamento entre as pessoas.
E na questão 2, ele está falando consigo mesmo. Então, tem lá como se fosse um plano de ação que ele possa estar traçando para si mesmo, né, o que eu consigo entender, é que ele tem uma comunicação intrapessoal, um diálogo consigo mesmo. Sim. Então, em resumo, a gente tem 2 tipos de relacionamento, o interpessoal e o intrapessoal. Como os colegas falaram, a imagem 1 faz referência ao relacionamento interpessoal, quando a gente tem a relação com outra pessoa. 2 ou mais pessoas mantendo essa troca de conhecimento, essa união, essa interação. O 2, apesar de você estar vendo ele aqui, é como aqueles filminhos animados, né? Que a gente tem sempre aquela ovelhinha boa e o anjinho ruim e o anjinho mau, que aí sempre fica ali indagando e fazendo com que você tome algumas decisões, muitas vezes boas, muitas vezes ruins. Então, esse é um relacionamento intra, é o seu autoconhecimento, é a busca pelo seu conhecimento e troca no seu interior. Então, aqui, claro, faz analogia com essa questão de união, a questão de poder, mas o que eu quero mesmo que vocês entendam é esses 2 tipos de relacionamento humano. Valorização, união, valor com outra pessoa. E o intra, estou trocando comigo mesmo. É minha busca pela minha autoestima, pelo meu autoconhecimento, pelos meus valores, pelo meu ego. Então, é quando a gente trabalha com essas 2 vertentes. Alguém quer falar agora? Então, vamos aqui. Então, escolhemos o azulzinho e vamos para o roxo. Agora aqui. Aqui eu trago uma imagem para vocês, aqui embaixo. E aí eu faço as seguintes reflexões. O que vocês veem aqui nessa imagem? O que é que vocês estão vendo aqui? O que é que vocês estão vendo? Pode falar o que é que vocês estão vendo aí. Sim. Nessa daqui, o que é que vocês estão vendo? Qual é a imagem? E o que você imagina que seja essa mancha? E qual a relação dessa imagem com o que a gente está estudando? O que vocês estão vendo aí? Uma mancha. Uma mancha. O que mais? Peraí. Então, essa imagem, o que é que eu trouxe ela para relatar? É como até a colega já foi falando da outra questão, mas eu já trago essa, é que depende do nosso ponto de vista. O nosso foco principal é qual? A mancha. Mas a gente não vê o interior. Professora, o seu áudio está travado. Travou. Parou aqui, travou. Não parece mais nada. Pra cá Agora também. é hora de todo mundo tirar print. Professora, cadê você? Isso é engraçado, viu? Ela tá falando sozinha lá, viu? Tá, ó a cara dela parada. Ei, deixa ela, ela tá entendendo. Ela tá falando sozinha lá, viu? Professora, se você estiver escutando, dê um sinal. É medo de deixar vocês sozinhos. Pensa na tesoura. Sinal de fumaça. Oi, 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 ela saiu foi da aula, menino. Cadê a professora? Adentra já. Ei, agora ela que vai pedir para participar da nossa aula. Vamos ver se a gente aceita. A aula está sendo gravada ainda, hein? Agora já vão comandar a aula aí, no lugar da professora. Ela cansou da gente, eu acho.
Menino, cadê Sulamita que ainda não falou? Sulamita não falou? Não, tá doente. Eu não falei. Oi, meu Deus do céu, eu falei rápido demais. Vai, Sulamita, puxa. Ah, Vai, Sulamita, puxa a aula. Tá na hora do intervalo, é? Cadê Vai, a professor, nós temos um professor aí. Deixa a aula aí. Não, sou professor de biologia, não sou de relações humanas, não. Pior, tu quer pior do que biologia? Oxente. Não é não? Biologia é vida. Relações humanas. Voltar, me abraçar. Quem tá cantando, hein? Mas vai me deixar. Cadê o cachorro, Alan? Gente, nós temos uma cantora. Tá lá fora. Alguém bateu no portão e ele saiu. Eita, povo ruim. Eita, será que faltou energia? Cala a boca. Não se admire, não, meu amiguinho. Eu venho já. Olha aí, mais um professor. Tô dizendo que é intervalo? Calma. Eu acho que tu já voltou, É hora do porra, recreio. Oxe, nem teria tempo de tirar. Eu mal dei as costas, vocês já estão. Vai, É tesourando. 20 minutos de intervalo. Vai, menino, lava. Jefferson foi mijar. Adriano. vocês se comportem, olha os exemplos. Dois. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele que vitória. Alcançou tirar. Tudo é do Pai. Ó, quem perguntou por ele, ele voltou. Fala. Cheguei, galera. E aí, já falou Coisa com o linda. Amor de mãe. Deixa ele passar uma semana aqui em casa, deixa. Deus me livre, só se for pro outro morrer. E é 2? Aí, divide, rapaz. Não, o outro é um poodle. Harry. Como é o nome? Harry Potter. E esse daqui é É meu. o nome de cachorro. É cachorro de cara. Não, é porque assim. Aqui, ó. Quando a pessoa é fã do Harry Potter, meu filho. A agenda. é o A cachorro caneta. Aí essa outra caneta tá aqui. Cada vez que você aperta, é o nome de um feitiço. Sulamita tá tomando um cafezinho, né? Aí ainda tem um bonequinho do Harry Potter. Tem a coleção de... Eita, como tu é chique, mulher. Não sou eu, não. É minha digníssima, que é fã dele. Ah, tá. Peraí. Cadê a professora, hein? Se eu for dizer a vocês o nome dos meus três gatos. Aqui, ó. Eita! Aqui em casa são 4. Deus me livre, eu tô só com esses dois aqui em tempo de ficar doida. Esse daqui é Aqui o em pior casa que só tem um cachorro. Eu. É tu. Eu sabia. Ele ia dizer isso. Eu acho que a professora tá esperando a gente receber o convite dela. Eita, mas vocês, hein? Não tem jeito, não. Acabar de esquecer o fundão, né, Alane? Ai, tu tá me arranhando, filho de uma égua. Olha, eu falando com ela até um cachorro. Te acorda. Sulamita é uma graça. Oxi, tu vai chorar porque eu não te respondi na hora que tu falou. Você dê atenção. Lógico. É eu falar. Gente, alguém liga pra professora pra ver o que foi que houve. Pega o violão aí. Dê atenção à Tá tentando Sulamita. ajeitar o computador, gente. Calma. Pega o violão Tô achando que enquanto faltou isso. energia. Harry, não faça isso com ele. Pegar um café. Quero não, café faz mal. Olha, ela voltou. Olha aí, quem voltou? Cadê a professora? Voltou? Eba! Eu tava falando sozinha. A gente sabia que você estava Verdade, falando. professora.
Nós estávamos sabendo. Aí, Jefferson, Qual foi o qual aí? E você me avisaram? Falando sozinha, gente. Tava falando sozinha, professora, igual a rádio a pilha. Tava, que eu não tava vendo que você não tava aí. Eu não disse a vocês. A professora tá falando sozinha igual a rádio a pilha. Professor Eba. Pronto, agora é a internet de Sulamita que tá travando. É não. É nada. A professora ficou tão triste, falado me a tomou noite no queixo, ó. Tu me ama, né, Jefferson? Pronto, vamos voltar aqui. Eu acho que ficou gravada a Eita, parte. turma boa. Eu acho que ficou gravada até a parte que eu estava falando, né? Eu passo para vocês essa partezinha da gravação. Eu quero que não tenha pego essa outra parte agora, que tu não estava falando. Mas pega tudo que vocês estavam falando aí, eu estava vendo. Eu não, né? Eu vou ver na gravação. Pois não assista não, professora. Não assista não. Termina nessa questão 9, deixa eu olhar aqui. Para a gente iniciar o outro conteúdo. Então, essa daqui é a questão das características, para manter, de fato, essa balança em equilíbrio. Mas eu não vou me delongar mais nessa parte, porque eu fiquei falando sozinha. Mas foi gravada e eu repasso para vocês. E aí, antes de iniciarmos um novo conteúdo, eu pergunto, gostaram da dinâmica? Gostaram desse momento de interação? Aprenderam melhor, de certa forma? Conseguiram alinhar o conteúdo? Sim. Ainda tem alguma dúvida? Claro, Não. dúvida ainda não surgir, que vocês vão dar uma olhadinha no conteúdo bem detalhado. Mas, gostaram? Ei, professora, a dúvida vai ter no dia da prova. Eu só tenho dúvida para saber o que tu falou. Vai estar na gravação. Mulher, deve ser horrível. Não, era só para dar uma explicação assim, por alto pra gente. Não, era só uma questão que eu estava falando com vocês. Vai estar lá na gravação. E vocês estavam mandando mensagem aqui. A bichinha tá triste. Não fique triste não, professora. A gente tava aqui, ó. Todo mundo na expectativa de tu voltar. Não, tô triste não. Eu só estava falando, né? Tá gravado lá. Professora, essa aí liderança é o novo conteúdo, né? É, o conteúdo da aula de hoje. No caso, a aula 3. Deixa eu subir aqui. Porque como eu vou ficar sem assistir às então, aulas... a dinâmica, começamos com a dinâmica, só como uma forma de interação. E, claro, para fazer com que o conteúdo que a gente estudou, né, nas aulas anteriores, fiquem bem amarrado e não surja mais nenhuma dúvida, ou pelo menos diminua as dúvidas que vocês estão. Vou disponibilizar aquele slide, apesar de ter só perguntas, mas aí vocês conseguem, de fato, alinhar a maneira e a forma na qual vocês vão estudando. Então, hoje, já para a gente dar a continuidade, vamos adentrar nessa questão da liderança. Tema também muito discutido dentro das relações humanas. E que também, como a comunicação é muito ineficaz. As pessoas, muitas vezes, quando, e aí a gente já discutiu até então, tomam um patamar ou estão em uma posição mais confortável do que as outras, exige, vamos dizer assim, essa questão da autoridade, essa questão da exigência, da inflexibilidade, da rigidez. Então, um líder, ele é totalmente diferente de um chefe. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender essa real diferença. E muitas vezes, na hora de colocar em prática, muito menos é que não sabem como aplicar. Então, a liderança, um líder, ele tem que ser passível de ser adquirida e ser desenvolvida. Claro, acredita-se, através de estudos, que pessoas já nascem com esse instinto de liderança, de organização, de estar na frente de determinados temas, conteúdos. Enquanto outras pessoas gostam mais de estar ali para trás. É igual uma peça de teatro. Sempre existe aquele que quer estar ali na frente, fazendo toda aquela cena, aquela dramaturgia. Enquanto isso, existe aquelas pessoas que gostam de ficar ali atrás da cortina, mantendo o seu papel tão importante quanto aquele que está ali para que o público possa ver.
Se um deles não trabalhar dentro das suas competências, dentro da sua funcionalidade, aquela peça ela não vai sair. Ela não vai dar a continuidade real que ela deveria. Então, a liderança, sobretudo, é união. Não é porque eu estou em um patamar diferenciado, com todas as regalias possíveis, que eu não vou trabalhar de mãos dadas, que eu não vou olhar para trás e ver aquelas pessoas que me ajudaram, que estavam ali comigo até eu conseguir alcançar este processo na qual eu tanto almejei. Então, a gente vai abordar justamente essas situações, essas habilidades que a gente precisa desenvolver para se tornar um líder daquela situação, naquele contexto na qual a gente já está inserido. Então, um trabalhador, de um modo geral, independentemente do setor, ele precisa ser considerado como um ser complexo, mediante aquele trabalho, mediante os seus esforços. E ele vai se comprometer com a empresa, e a empresa com ele. Quem muitas vezes está em um ambiente de trabalho e almeja por reconhecimento, por mudança de cargo, por chegar de fato aonde aquele colega, aquele amigo ou aquele conhecido chegou. Então, liderança, ela vem sofrendo profundas alterações nas empresas. Muitas vezes, uma entrevista de emprego lhe pergunta: você tem aspecto de liderança? O que é liderança para você? Como você agiria se você fosse nomeado o líder do setor de urgência e emergência? O líder do setor de uma escola, de uma indústria? Como você lidaria com as pessoas na qual vão trabalhar para, digamos, você? Com todas essas dificuldades e ansiedades. Claro, você é o líder, você exige dos outros, mas você também, digamos, é exigido. Então, a liderança, ou liderar, no sentido literal da palavra, significa possuir a capacidade e o discernimento de comandar pessoas. Isso não é fácil. Nem quem é mãe, por exemplo, é fácil ter essa capacidade, esse discernimento de comandar, de dizer qual é a direção certa, qual é a direção errada, o que fazer, o que não fazer. Mas esse comandar não é como um chefe vai fazer, é muito maior do que este processo. É como você entender o outro para que você saiba as habilidades, as delimitações. Eu não posso exigir muito de alguém que eu sei que ele não vai conseguir. Por exemplo, tem pessoas que não sabem mexer de jeito nenhum no celular. Eu não vou exigir daquele funcionário que ele trabalhe 100% remoto, por exemplo. Porque eu sei que mais na frente ele vai se perder, a empresa vai perder. Eu, como líder ali, vou também perder. E, sobretudo, ele também, que pode vir até a cometer vários erros e perder o emprego. Então, como um líder da situação, eu preciso entender o contexto na qual eu estou inserido. Então, é o indivíduo que comanda, que orienta determinada ação, determinada conduta. É quando nós possuímos a nossa habilidade de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas vejam a sua melhor versão, a sua melhor forma e se alinhe àquele processo. É influenciar de forma involuntária, de forma a fazer com que as pessoas entendam aqueles objetivos, aquelas metas, aqueles resultados e andem em prol daquele único resultado. Sem pensar muitas vezes o que vai receber em troca, porque nem sempre o que vai receber em troca é
o real valor, digamos assim, que ele deveria receber. Então, a gente possui vários tipos de liderança. E entre elas, a gente tem a questão do líder carismático, que tem uma personalidade carismática, que foge de padrões, que muitas vezes padrões impostos pela sociedade e pela própria empresa. Mas ele mantém aquele elo e ele sabe dosar até onde ele pode afrouxar e até onde ele pode apertar. Porque ele conhece o público na qual ele está trabalhando, na qual ele vai delegar, digamos assim, funções. Então, ao longo da nossa história, tivemos diversos líderes que estão em destaque na nossa história. Líderes esses, vistos por uns ruins, por outros bons, por outros que alcançaram de fato excelentes resultados. Então, diferentes líderes dentro desse contexto. Para entendermos se possuímos de fato essa qualidade, essa essência da liderança, primeiro ponto, temos que ter iniciativa. Não ter medo de errar. Errar é uma consequência que pode vir a acontecer ou não. E é nesse momento de aprender, muitas vezes, que a gente está apto a errar. Mas lá no ambiente de trabalho, na hora de prestar uma assistência, isso jamais pode nem ser pensado. Imagine ser colocado em prática. Então, o líder, ele tem iniciativa. Ele realmente dá a cara a tapa. Ele diz, eu tenho medo de errar, mas eu não vou desistir. E eu vou assim mesmo. Eu vou estudar, eu vou focar no que realmente eu quero. Segundo ponto é a motivação. É a vontade de aprender, aquela garra. Nossa, eu vou trabalhar no hospital, eu sou recém-formada, eu não sei de nada. Mas eu tenho iniciativa, eu tenho motivação, eu tenho competência, eu tenho empatia, eu tenho um bom senso e, sobretudo, eu tenho caráter. São 6 pontos principais para um excelente líder. E, com certeza. Então, vou já ouvir vocês exemplos. Então, essas palavras, como o colega até colocou, são características, qualidades essenciais para você possuir, de fato, essa questão da liderança. Nem sempre eu vou ter as 6, posso ter 1, 2, 3, mas à medida que eu adentro, de fato, num local na qual eu me sinto bem, me sinto tranquila, leve, eu vou conseguir manter essas qualidades e muito mais do que um líder precisa. Então, tenham sempre iniciativa, tenham sempre motivação, vontade, sede de aprender. Tenham competência, mantenham as competências, né, o trabalho, a assistência, empatia em primeiro lugar, né, se coloquem no lugar do outro, avaliem as situações, ponderem muitas vezes a hora de julgar, na hora dos erros, e tenham um caráter sobretudo. Caráter não é ensinado, vem de berço, né, vem do nosso real interior. Então, um líder, ele tem aquela iniciativa. Ele é quando a gente diz, olha, pessoal, vou passar um trabalho. Levanta fulano, minha equipe é tal, é isso, é aquilo, é aquele que já tem iniciativa e consegue organizar o todo. Então, ele tem ideias, ele tem projetos, ele consegue, ou então ele busca motivar as outras pessoas, motivar até mesmo, muitas vezes, a empresa. Conhecer todo mundo. Não é fácil. Liderar não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente encontra mais chefes do que líder. A gente também não pode manter, muitas vezes, a questão de amizade, a questão de entender e conhecer literalmente todo mundo. Claro que a gente tem que dar
uma abertura, como eu falei, né? Folgar e depois acochar. A gente tem que traçar limites, porque se a gente não tiver limites, um líder ele se perde. Ele acaba se perdendo porque as pessoas, por serem, né, uma multidão, digamos assim, acaba deixando com que aquele líder ele se perca e ele não consiga de fato exercer a sua real função, que é manter a personalidade e alinhar todo aquele grupo. Então, o primeiro ponto é planejar. Tudo na nossa vida tem que ter planejamento. Se a gente não se planeja, no outro dia ou qualquer coisa que a gente vai fazer, tenha certeza que vai ter 90% de chance de dar errado. Então, a gente planeja, a gente organiza e coloca em prática. E depois busca, através de um feedback, se aquilo deu certo ou não. Então, o líder, ele enfatiza justamente essas normas e regras, mas ele não segue ao pé da letra. Ele avalia essas regras e normas e tenta trazer um novo diferencial. Então, ele valoriza o grupo, ele avalia a qualidade de um todo, ele vê as necessidades, ele vê as limitações, as habilidades de cada um, e ele vai, entre aspas, né, delegando funções. Então, um líder, ele precisa ser objetivo, compreender o outro, claro, mantendo sempre essa linha, folga e acocha, para não deixar nem sempre tudo aberto e ao léu, para que as pessoas, elas não montem, né, em cima, infelizmente. Ele precisa ser flexível, ter a capacidade de comunicação, ter essa questão da autoridade, mas uma autoridade flexível, leve, tranquila, ter maturidade na hora de tomar decisões. Ah, mas fulano é meu amigo, eu não posso demitir fulano. Mas ele não estava dentro das diretrizes, ele não estava fazendo um trabalho correto, ele cometeu erros, deslizes. Infelizmente, são regras e normas que a gente tem que seguir, apesar de um líder ele não ser tão rígido, mas tem que avaliar esta questão. Então, como eu falei para vocês, existem alguns tipos de liderança. A gente tem a liderança autocrática, democrática ou liberal. A liderança autocrática é quando o líder ele impõe as suas ideias e decisões de grupo. Ele não escuta a opinião do todo, ele só chega e impõe. Olha, pessoal, amanhã eu quero todo mundo aqui 6 horas. Ó, pessoal, amanhã a gente vai ter uma avaliação com todas as questões de marcar e pronto. Já um líder democrático é aquele líder que orienta, que escuta, que dá brecha à participação, a auxiliar numa tomada de decisão, a debater sobre, a ouvir justamente o todo. E o líder liberal é aquele que dá liberdade, total confiança, as decisões são delegadas e a participação do líder ela é muito limitada neste contexto. Então, é como se tivesse um líder e, ao mesmo tempo, não tivesse. Então, cada um fica, vamos dizer assim, autônomo e individual na hora da atividade em grupo, de tomar alguma decisão. Então, em resumo, temos que o autocrático, ele é reservado. Ele toma decisão sozinho. Ele é pouco comunicativo. Ele dá ordens e não aceita críticas. Ele diz o que fazer, como fazer, quando fazer e pronto. Já o democrático, ele é mais aberto, ele é comunicativo, ele troca ideias, ele está aberto para críticas e opiniões, ele delega tarefas, mas ele também escuta e estimula a criatividade, a ampliação do conhecimento dos seus funcionários. O liberal é de grande liberdade, delega tarefas e, claro, é bem a autoridade, cada um tem a sua de forma liberal. Ele estimula um alto grau de iniciativa e criatividade, mas ao mesmo tempo que estimula, ele não fica ali para ver se realmente a pessoa fez, se realmente teve resultados excelentes, por exemplo.
Então, o democrático e o liberal, eles são um pouco parecidos. Porém, o democrático, ele tem um grau de exigência leve. O liberal, ele não tem nenhuma, de certa forma, exigência. Fica livre para um grupo, de um modo geral. Então, na opinião de vocês, qual é o melhor tipo de liderança? Autocrático, democrático ou liberal? Democrático. Por quê? Por conta que ele deixa você fazer o que ele pediu, mas lá na frente ele vai procurar se você exerceu de maneira certa ou não, né? E ainda vai lhe dar um toque para você não errar, se caso erre, né? Vocês concordam com o colega? O que vocês acham? Então, é realmente o que o colega falou. Claro, cada um vai ter a sua opinião, mas de todas essas características, né, apresentadas aqui, um democrático, ele se torna uma liderança, de certa forma, melhor que as demais. Então, ele, ao mesmo tempo que ele faz essa visão, ele também traz uma outra versão de um grau de exigência. Então, se muitas vezes a gente não trabalha com prazos, a gente deixa para fazer no último dia ou acaba nem fazendo. Já quando a gente tem um prazo pré-estabelecido, tem algumas regras e normas, mesmo que flexível, a gente consegue manter os nossos funcionários, né, o grupo, atento e em união, de certa forma, né, para fazer as atividades. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade nos estilos, para motivar os nossos funcionários. Então, se a gente não é motivado, muitas vezes a gente acaba deixando de fazer ou de agir de acordo com as necessidades da empresa. A questão da delegação, né, transferir essas autoridades, mas não é uma transferência, é uma troca de funções. Olha, você vai ficar na questão de administração de medicamento, você vai ficar na troca de curativo, você vai ficar mais na parte burocrática, que na hora que algo errado aconteça, a gente saiba onde cada um está realizando as suas determinadas funções. A vantagem de a gente fazer essa delegação é justamente aliviar a pressão, senão uma vai ficar mais sobrecarregada que a outra. É facilitar a questão da criatividade, da motivação e diminuir a questão dos erros. Comunicação, a gente já debateu bem direitinho sobre a importância de ser clara, de ser livre de preconceito, de ter uma escuta, de ter cuidado com as distorções, né, de mensagens, as dificuldades, né, do ambiente que está inserido nesse processo de comunicação. Aqui é falando a resolução de conflitos, a gente tem que ser imparcial muitas vezes, manter o grupo em equilíbrio, avaliar o que iniciou aquele tipo de conflito, aquele tipo de discordância e tentar, em conjunto, traçar a melhor forma. Não incentivar mais ainda encontros, locais de conflitos e de discussões. Então, primeiro ponto que a gente tem que fazer, né, para solucionar um conflito dentro de um aspecto como liderança, é levar o grupo para compreender esse problema, avaliar essas diferenças e centralizar isso. Porque o tempo, depois de gasto, ele jamais ele não consegue ser revertido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Na hora que a gente vai administrar um tempo, seja a gente líder ou não, na hora que a gente adentra uma instituição ou qualquer tipo de local de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do tempo, da motivação, da liderança em si, dentro do contexto. Então, a gente precisa sempre estabelecer prioridades, se organizar dentro daquele tempo, para não estar levando trabalho para casa, não estar aumentando a jornada de trabalho, dificultando o atendimento das necessidades que nós, como ser humano, possuem. Então, a gente precisa, sobretudo, ter a autodisciplina,
manter um plano de ação, não adiar as coisas, que infelizmente é o que mais a gente faz. A gente adia até quando pode. E quando não pode, mas a gente ainda tenta adiar mais ainda. Então, manter essa concentração, manter essa inteligência emocional, né, o nosso interior em constante equilíbrio. Evitar, né, muitas vezes, o medo, o julgamento do próximo, a falta de planejamento, porque tudo isso dificulta na hora de tomar uma decisão, na hora de administrar o nosso tempo. Então, a liderança é justamente para se trabalhar em equipe, em um ambiente harmonioso, em um ambiente de troca, de união. Então, não vale queimar os colegas. Ah, o fulano está se destacando. Opa, deixa eu ali puxar o tapete do colega para que eu consiga ficar no lugar dele ou não. Isso daqui não era nem para a gente estar discutindo, de certa forma, para pessoas adultas como vocês. Mas, infelizmente, são pessoas adultas que colocam em prática esse contexto e acabam, muitas vezes, derrubando o próximo, infringindo essas, digamos, regras de bom relacionamento. Se você não se dá com fulano, não precisa você queimar, diminuir, menosprezar. Cada um ali na sua função consegue rapidamente, satisfatoriamente, com um ótimo nível de excelência, fazer as suas atividades. Então, não vale queimar os colegas, não vale ser cola ou andar sempre na boleia, ou seja, sempre às escoras e à sombra do outro. É proibido, muitas vezes, fazer chantagem. Infelizmente, possuímos, sim, colegas de trabalho, profissionais da saúde, pois plano de chantagem, fulano, olha, se tu fizer a evolução do meu paciente hoje, eu não vou contar que naquele dia tu quase errou na administração do medicamento. Ou então não vou contar que tu fez isso e isso. Então, infelizmente, a gente se depara muito com esse contexto. Infelizmente, sim, é muito difícil. Então, a gente precisa não queimar o colega, não ser cola ou escora para alguém, ou ser o próprio que está ali, né, nesse processo de cola, e proibido fazer chantagem. Cuidado com as traições, né, na hora de julgar, de expor. Então, além dessas três lideranças, né, autocrática, democrática e liberal, a gente tem ainda a transformacional. É uma liderança nova, que busca justamente transformar o ambiente e a realidade na qual está contida. Esse líder, ele tem a capacidade de resolver problemas simples, complexos, ele tem uma visão maior, antecipada muitas vezes do que os próprios fatos possam já ter acontecido. Então, ele cria estratégias, ele tenta compreender o todo, para que, de fato, ele consiga excelentes resultados. Então, o líder transformacional nada mais é do que líderes que provocam mudanças nos seus liderados, a partir da percepção e de suas atitudes, necessidades e desejos. É aquele líder que inspira, é aquele líder que lhe motiva. Vá, fulano, faça um curso, faça uma prova para concurso, vá. É aquele líder que está ali, vendo os seus desejos e necessidades, e ele está ali sempre lhe ajudando a subir cada degrau. Ele lhe aconselha, ele lhe orienta, ele lhe acompanha, ele tenta diminuir as suas dificuldades e parabeniza nas suas conquistas. Infelizmente, um líder como esse não é fácil de ser encontrado no dia a dia. Ele justamente trabalha com essa questão de visão revolucionária neste processo. Então, eles são transformadores, eles inspiram muitas as pessoas, eles trazem essa inovação, engajamento, trabalho em espírito, em equipe, em, de fato, entender que ele pode ser nomeado líder, mas cada um ali é líder daquela situação. Então, ele é carismático, ele é inspirador, ele estimula os outros, ele demonstra confiança, ele acredita na capacidade, na luz própria de cada um.
Então, ele motiva, de fato, essas mudanças do ambiente estrutural e interno, no cada interior de cada um. Então, nas empresas, eles estão privando muito esta questão de liderança transformacional, que busca justamente manter esse elo aceso de importância de todo, mas com esse espírito de inovação, esse espírito de, vamos dizer assim, mudança, mas que a mudança deve partir de cada um, e é importantíssimo nesse contexto. Então, os estilos de liderança autocrático, democrático e liberal são ainda utilizados, e acontece muito, porém esse transformacional veio justamente para modificar e aperfeiçoar esses tipos de liderança. Então, o transformacional, ele é inspirador, transformador, ele busca inovar, ele é revolucionário nas suas situações. E a enfermagem, ela não fica para trás, ela é importantíssima nesse contexto. Existe o enfermeiro-chefe, só quem é o líder da situação é quem é enfermeiro. Mas você, como profissional técnico, pode se tornar o seu próprio líder, o líder daquela situação. Claro, não é puxando o tapete, não é brigando, não é querendo tomar o lugar do outro. É o líder daquele setor. Você não tem 5 pacientes, você não tem um posto de enfermagem também que você trabalhe para cuidar, então você precisa manter esse elo. Então, a liderança é um tema muito discutido, né, entre os homens, principalmente na profissão da saúde em si. Então, a liderança não é uma tarefa fácil, é uma tarefa ousada. Nem todo mundo tem essa iniciativa, nem todo mundo sabe, de fato, manter esse processo de liderança, essa capacidade de influenciar os outros. Recente, né, vamos dizer assim, acho que 2019 para cá, inúmeras pessoas surgiram na internet com esse espírito de influenciador, enquanto outros têm espírito de influenciável. Fulano falou que aquela TV era melhor. Então vou fazer de tudo, ficar sem comer, ficar sem pagar água, mas eu vou comprar aquela TV. Então ele viu o espírito de influenciar, e aquela pessoa teve aquela parte de ser influenciável. Então, existem, né, esses 2 elos de públicos, né, de seres humanos, para que a gente possa, de fato, trabalhar e realizar esse cuidado. Então, a enfermagem, que Florence empregou lá no início, ela traz justamente esse movimento revolucionário, essa capacidade de melhorar as condições de vida, seja do profissional, como também dos próprios pacientes. Então, dentro da liderança, foram surgindo diferentes personalidades, estilos, situações que exigiam cada vez mais a tomada de decisão e olhar para o todo. Então, esse processo, ele começa a fazer com que os profissionais de enfermagem venham a influenciar os seus colaboradores, a motivá-los a trabalhar naquelas longas jornadas, sem reconhecimento financeiro, pessoal e profissional, mas que mantenha acesa ainda aquela força de vontade, aquela luta e garra desde o começo, como os recém-formados, por exemplo. Então, um líder, ele possui traços específicos na sua personalidade. Ele tem características marcantes de organizar, de manter aquele ambiente em constante equilíbrio. Ele inova, ele tem a capacidade de priorizar as pessoas individualmente. Claro, sem manter essa questão de preferido, sem manter aquela questão, fulano gosta mais de cicrano, ele ajuda mais, mas ele mantém ou deve manter a questão de atendimento por igual, traçar confiança, vínculo, tentar atender as perspectivas, vamos dizer assim, o que ele esperava daquela liderança, daquela empresa, daquela conduta. Então, um líder, ele precisa atuar nesse contexto. Então, os enfermeiros, né, os profissionais de enfermagem, eles atuam, sim, constantemente nesse processo de liderança.
E trazendo de um modo, né, específico, o profissional de enfermagem, o enfermeiro em si, ele é responsável justamente pela organização do trabalho. É muitas vezes ele que vai estar organizando quais são as atribuições, né, de cada um dentro daquela empresa. Ah, o enfermeiro faz isso, o técnico isso, o médico, o psicólogo, o assistente social. Então, ele vai justamente tentar nomear e entender essa situação. Então, a liderança transformacional, ele busca resultado satisfatório, maior nível de motivação, maior nível de reconhecimento da equipe, melhorar justamente essa interação e união, fazer com que as pessoas tenham um desejo de permanecer naquela equipe, naquela empresa. Então, liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer, a vontade de estar ali, de melhorar, de se capacitar, de buscar crescer profissionalmente e pessoalmente. Ele não exige, ele manda, ele inova, ele desperta, ele, vamos dizer assim, tenta acender várias ideias na sua mente e ele vai tentando lhe guiar para o melhor caminho. Então, o verdadeiro líder, ele não tem a necessidade de comandar. Ele vai caminhar de mãos dadas com toda a equipe. Claro, é tarefa fácil? Não. Porque quando muitas vezes as pessoas, você dá um cafezinho, a pessoa já pensa que você é o melhor amigo dela, vem contando suas dificuldades, suas ansiedades, seus problemas, e você tem que ouvir, tem que acatar. Então, a gente tem que realmente saber dosar essas limitações. E aí a gente precisa descobrir qual é o líder que está dentro de cada um aí de vocês, agindo, claro, sempre com racionalidade, com competência e ética. Com essas 3 palavrinhas, a gente consegue, sim, alicerçar nesse princípio de liderança e manter, sobretudo, nosso foco principal, um relacionamento confortável para os nossos liderados e também para aquela empresa na qual a gente está trabalhando, a gente está mantendo as nossas funções. Então, notem que essa questão de liderança ela é bem simples, é bem fácil, de certa forma, de ser entendida. Ela não é fácil de ser colocada em prática no dia a dia. Mas se a gente entende essas definições, a importância, esse contexto, a gente vai conseguir, pelo menos, tentar colocar em prática da melhor forma possível, certo? Então, eu vou tirar aqui a minha tela, vou abrir aqui para as dúvidas que forem surgindo e, claro, quero ouvir vocês. Deixa eu interromper aqui a gravação.